Nessa primeira parte, então, eu vou estar mostrando como a gente transforma o número misto em uma fração imprópria. A gente sabe que fração imprópria é quando o número de cima, o numerador, é maior que o denominador, o número de baixo. Então, a gente vai ter que transformar esse número aqui, o número misto, em uma fração imprópria. Então, sempre o número que aparece na frente, o número real, que está sozinho, é a quantidade de inteiros que foram consumidos ou pintados. No caso, aqui embaixo desse 1 aqui, nós temos o denominador 1. A gente só não escreve ele, mas ele está ali. Então, todo número real tem como denominador o número 1. Para transformar, então, numa fração imprópria, primeiro a gente vai estar multiplicando o valor aqui dos inteiros pelo denominador. Então, 1 vezes 3, 3. E somando com essa outra parte dessa fração. Então, a gente faz o número inteiro vezes o denominador e depois ainda soma a outra parte do numerador da fração. Então, 1 vezes 3, 3, mais 2. E a gente sempre escreve o denominador, ele sempre continua o mesmo. Agora, então, só efetuando a soma, 3 mais 2, 5 terços. Então, 1 inteiro e 2 terços é a mesma coisa que 5 terços. Aqui, então, nós temos mais um exemplo. Nesse caso aqui, nós temos 3 inteiros e mais 3 quintos. Então, novamente, eu vou estar multiplicando o número de inteiros vezes o denominador. Então, 3 vezes 5, 15, mais a outra parte que falta, mais 3 dos 3 quintos. E vamos reescrever o denominador, que fica o mesmo valor. 15 mais 3, 18, e o 5 eu reescrevo. Então, 3 inteiros e 3 quintos é a mesma coisa que 18 quintos. Agora, para transformar uma fração imprópria em número misto. Então, antes nós tínhamos um número inteiro na frente e mais uma parte do todo. Agora, nós temos as frações impróprias. Então, só lembrando que as frações impróprias são quando o numerador, que é o de cima, é maior que o denominador, que é o de baixo. Então, para transformar fração imprópria em número misto, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, 16 quintos, eu vou estar olhando na tabuada do 5, que é o denominador, na tabuada do 5, que número chega o mais próximo de 16. Então, na tabuada do 5, nós temos o 3 vezes 5, que é 15. Então, o 15 é o que mais perto chega de 16. Então, são 3 inteiros. Então, eu vou estar colocando 3 aqui, de 3 inteiros. E aí, de 15 até 16, ainda me sobra 1 quinto. Então, 1 quinto. Então, relembrando, eu olhei na tabuada do 5, que número chega mais perto do 16? Então, o 15, que é o número que chegou mais perto. 3 vezes 5 dá 15. Então, o 3 é a quantidade de números inteiros. Então, o número inteiro vai na frente. E o que sobrou, então, faltou 1 quinto. A gente sempre vai estar reescrevendo o denominador. O outro exemplo é esse aqui, então, 23 oitavos. Na tabuada do 8, nós temos 8, 16, 24. Então, o 24 já passou do 23. Então, o mais próximo do 23 que chegou é o 16. Então, o 16 é de 2 vezes 8. Então, o número que vai na frente da fração de inteiros é o 2. Agora, de 16 até 23, que é a quantidade que falta, é o número que eu vou estar colocando aqui atrás, então. Então, de 16 até 23, faltam 7. Então, 7 oitavos, que eu vou estar colocando aqui.
Então, é dessa maneira que a gente procede para transformar uma fração imprópria em um número. Você vai estar olhando o múltiplo que mais perto chega desse numerador que está na tabuada do 8. No caso aqui era o 16, porque o 24 já passou. Já seria um número após o 23. Então, ele não pode ser ele. Não foi consumindo mais do que 23. Foi consumindo 23 partes de 8. De 23 oitavos. Por isso, a gente, então, pegou o 16, porque é o que mais perto chega. E aí, ainda faltou 7 oitavos para completar toda essa fração. Para fazer a simplificação de frações, eu tenho que lembrar que a palavra simplificação quer dizer que eu vou ter que reduzir as minhas frações a um ponto com que elas se tornem uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquelas frações que eu não consigo mais dividir. Então, eu vou começar dividindo as frações até que eu chego num ponto que eu não consigo mais. Então, eu posso dividir por partes, ou eu posso dividir direto usando o MDC entre o numerador e o denominador. Então, eu vou estar mostrando das duas maneiras. A primeira, então, eu vou dividir por um número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. No caso aqui, 32 e 24 são pares. Então, eu vou dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 24 dividido por 2, 12. Continuo dividindo por 2, porque os dois números são pares. Se eu não pudesse mais por 2, eu pularia pro próximo número, 3, e assim por diante, dos números primos. Então, dividindo por 2 de novo. 16 dividido por 2, 8. E 12 dividido por 2, 6. Continuo por 2, porque eles ainda continuam sendo pares. 8 por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Agora, eu não consigo mais dividir eles por 2 e nem por nenhum número, nenhum divisor comum. Por quê? Porque 3 só é divisível por 3 e por 1, e 4 é divisível por 1, 2 e 4. Então, eu só poderia dividir por 1, mas se eu fosse dividir por 1, ia dar a mesma fração novamente. Então, essa aqui é a nossa fração irredutível, 4/3. Aqui, então, nessa, nós fizemos por partes. A gente foi dividindo sempre por 2. Agora, aqui embaixo, a gente vai estar dividindo direto pelo MDC. Então, eu vou tirar o MDC entre 32 e 24. Começando, então, dividindo por 2. Lembrando que eu vou marcar aqueles números do lado direito, os divisores, que dividem ambos os números do lado esquerdo. O 2 vai dividir o 32 e o 24, então eu marco ele. 32 dividido por 2, 16. 24 dividido por 2, 12. De novo por 2, que vai dividir os dois números. 16 dividido por 2, 8. 12 dividido por 2, 6. Novamente por 2. Que vai dividir ambos os números. 8 por 2 dá 4, 6 por 2 dá 3. Agora eu divido por 2 de novo, mas ele só vai dividir o 4. Então, 4 por 2 é 2, 3 por 2 não dá, reescrevo. Dividindo por 2, aqui dá 1, aqui dá 3, que eu reescrevo, e dividindo por 3 vai dar 1, beleza. Então, de todos esses números aqui, do lado direito, só os 3 primeiros aqui que estão marcados. Então, o MDC vai ser a multiplicação desses que estão marcados. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, o MDC entre 32 e 24 é 8. Então, eu vou voltar aqui para a fração e, em vez de eu dividir assim em partes, como eu fiz aqui em cima, eu vou dividir direto pelo MDC
entre esses dois números, que é o 8. Então, 32 dividido por 8 dá 4, porque 4 vezes 8 dá 32. E 24 dividido por 8 dá 3, porque 3 vezes 8 dá 24. Então, essa aqui é a nossa fração irredutível. Deu o mesmo resultado nas duas, então, quer dizer que a conta foi feita certa. E vocês podem estar escolhendo, então, se vocês querem fazer dessa maneira aqui, se é mais prático para vocês, mais rápido, ou se vocês preferem fazer pelo MDC. Aí, vocês têm que primeiro calcular tudo, o MDC, e tá dividindo pelo MDC entre os dois números, então.